Hola, mis cariños, ¿qué tal? Espero que bien, de lo fundo de mi corazón. Hoy iremos estudar un poco sobre la cultura hispánica. Sí, un poquito. Vamos a sair un poco de la gramática. Vamos a conocer el mundo y la cultura de 3 países hispánicos, ¿cierto? ¿Y cuáles serían esos países, Pro? Serían Argentina, Bolívia e Chile. Iremos conhecer a economia, a cultura, pratos típicos e danças típicas, tá, meus amores? Vamos! Para o início, para empezar a conversa. Lo que é cultura hispânica? Para, pensa. Você sabe? Não? Bene, irei dizer. La cultura hispánica é a cultura europeia que ha recebido várias influências. Tem sua origem de la cultura íbera, celta, católica romana e islâmica. Ou seja, é uma cultura espanhola, a cultura hispânica é a cultura espanhola, que tem, decorrer do tempo, ele foi ganhando influências de diversas outras culturas, bebendo um pouquinho de cada canto, tanto da católica romana, dos celtas, íbera, islâmica, entre outros, tá? Então vamos. Lo empieza lo país Argentina. La cultura argentina, mis amores. Cujos nombres oficiais é República Argentina. É um país ubicado em sul de América do Sul. É mais grande depois do Brasil. Se encontra entre os 10 países mais grandes do mundo. Sim? Mais grande do mundo. A capital é Buenos Aires. A extensão territorial é 2.791.810 km². Sim? O idioma oficial é o espanhol e a população é cerca de 44 a 45 milhões de pessoas, certo? Vamos. La economia. A atividade mais importante da economia argentina é o setor industrial e o turismo, certo? A economia, a Argentina, ela é a segunda mais forte da América do Sul. Por lo que o país é um dos membros do grupo de los 20, ou seja, o G20, tá? Foro que reúne os 20 países econômicos mais influentes. Ou seja, o G20 é formado pelos 20 países mais influentes, tá? Economicamente falando. A indústria é o setor econômico mais importante. E tem o turismo, que sem dúvida é uma das principais atividades, certo? Lembra que a Pró falou no início que o setor principal era a economia, seguindo o turismo, tá? É um país de boa exportação e tem uma agricultura muito desenvolvida devido à fertilidade de seu suelo. A maioria dos produtos de exportação por los argentinos são produtos agrícolas, ou seja, lá é muito boa a exportação devido à agricultura, o solo que lá tem, que é muito bom, muito fértil, e os principais produtos exportados, a grande maioria, é produtos agrícolas, tá? Vamos. La cultura. Acá, la imigração adiciona desde a década de 50, com o resultado das regras de imigração, que são a implementado Argentina. É um país de imigrante. Por ele, sua cultura revela características, costumbres e estilo de vida de los imigrantes europeus, especialmente espanhóis e italianos. Ou seja, a Argentina em si, ela é um país de imigrantes. Por isso que vocês vão ver geralmente características, estilos de roupa, costumes mais voltados aos espanhóis e aos italianos, que são os principais tipos de pessoas que migraram para a Argentina.
El tango é um dos principais símbolos da Argentina. É considerado patrimônio da humanidade. Este baile sensual é uma expressão artística que é de uma verdadeira marca argentina, sendo de uma forma mais atraente, gente de todo o país. Ou seja, o tango ele já é considerado um patrimônio da humanidade. Ele é um marco dentro da história da Argentina. A dança em si, ela é sensual, é uma expressão artística, é literalmente a marca da Argentina, certo? Vamos para cá. Iremos ver alguns patrimônios mundiais, certo? Ou seja, alguns patrimônios de lá. Acá, a Cova de las Mãos é uma cueva famosa, pelo tem várias monas pintadas pelos indígenas em seu interior. A imagem, aquelas mãos pintadas, é uma caverna muito famosa lá, que tem mãos de índios pintadas na parede, certo? Vamos. La Tapaya ou Estegalo é a reserva natural da região sítio arqueológico. É o famoso sítio arqueológico da Argentina. Acá está La Paya, certo? Vamos. Estância Mazanária e Jesuítas. Importante construção realizada para os jesuítas, de onde se encontra a Universidade, a Igreja e a Vivência. São os principais pontos turísticos de Condobas, a segunda cidade mais grande da Argentina, e tem poblação. Acá está a estância, a igreja em si, né? Ela foi construída para realizações como se fosse um templo jesuíta, de onde se encontra atualmente a Universidade Inglesa e a Vivência. Está localizada em Corbodas, que é a segunda cidade maior da Argentina, tá? La Misión Jesuíta, ruínas conservadas de la construção realizadas durante as missões jesuítas, em lugares habitados por guaranis, certo? Aqui as ruínas dos jesuítas, conservadas pelas construções realizadas durante as missões dos jesuítas, em lugares habitados por guaranis, que seriam os índios. Vamos lá. La Bolívia, certo? Hablar sobre a Bolívia. Bolívia é um país em la parte central da América do Sul, com relieve variado, que influencia los Andes, el desierto del Atacama e a selva tropical, de cor de la Rio Amazônia. Ou seja, a Bolívia faz divisa aonde? Com o Rio Amazonas. La capital, La Paz. Extensão territorial 1.980.580 km². O idioma são 3, pero o oficial é o espanhol, tem o quichas e o aymara, certo? La moeda é o boliviano. La população é cerca de 12 bilhões de pessoas. La bandeira, las cores da bandeira, ouro, amarelo e verde. La economia. La economia nacional é um pouco desenvolvida. La agricultura é responsável de dar exemplo a 5% da força laboral boliviana. Os principais produtos são a cultivação de arroz, papas, cana-de-açúcar, algodão, mais cereais, café, horas de coca. Hecho de conversão, a país é um dos maiores provedores da matéria-prima para a produção de cocaína. Pero, acá está dizendo o seguinte: a economia nacional está um pouco desenrolada, um pouco misturada. A agricultura é a principal fonte de rendimentos dele.
5% deles. A produção agrícola é o arroz, é as batatas, cana-de-açúcar, o algodão, cereais, café, certo? Um dos países maiores provedores de matéria-prima, infelizmente, para a cocaína. É um país com grande reserva de produtos minerais. Entre eles se encontra o estano, a plata, o cobre, o zinco, ouro. Sin embargo, os produtos mais importantes são o petróleo e os gás naturais, vendidos em grande escala ao Brasil. Ou seja, a Bolívia, ela vende o petróleo e o gás natural, principalmente para o Brasil. Tem uma grande reserva naturais de minerais. Entre os minerais que se encontram na Bolívia está a prata, o cobre, o zinco, o ouro, certo? Esta indústria é câmbio, está pouco diferenciado em face do segmento de refino de açúcar, alimento nobre, cigarrito, cemento, fábrica de produtos químicos e produto íntimo bruto boliviano alcançado em 2008, a marca de 16.700 milhões de dólares. Ou seja, no PIB boliviano, em 2008 alcançou 16.700 milhões de dólares em produtos brutos, certo? O país é parte da Comunidade Andina, um bloco econômico formado por Colômbia, Equador e Peru, ademais desta nação, certo? Ou seja, a Bolívia, a economia dela faz parte da Comunidade Andina, que é um bloco econômico, que é formado apenas por 3 países, Colômbia, Equador e Peru, certo? Vamos. As danças tradicionais. Capolares é a dança tradicional boliviana, originada em um departamento de La Paz, criada e presenteada ao público pela primeira vez em 1970 pelos hermanos a estrada quien se inspirou em la saia afro-americana. Danças que pertencem à religião de los Ungas em Bolívia. A dança, sem embargo, tem um espaço religioso destacado. Ou seja, Capolares é uma dança tradicional da Bolívia, se originou da capital, La Paz, criada principalmente pelos primeiros povos, que foi visto em 1970, aqui está 1960, que é a aproximação, 1969 para 1970. Por os irmãos Intrade, que inspirou. Tem como base os afros e as bolivianas, mistura as 2 culturas, dançando principalmente a religião dos Ungas em Bolívia, certo? Tem um aspecto religioso, melhor destacar isso. Agora iremos falar sobre Chile, certo? Sim, Chile é um país de território largo, extenso, que se entende até o extremo ocidental da América do Sul, com mais de 6.000 quilômetros de la costa do lago do Oceano Pacífico. Sua capital é Santiago. Está ubicada en el valle, rodeado por os Andes, en las montañas de las cordilleras de la costa. Pacífico Sul é sua cidade. La Paz da América chega la primeira, alberga la catedral, la classe, o Museu Nacional da História, é imenso parque meteorológico, quanto a piscinas naturais e um jardim botânica e um zoológico, certo? Aquela bandeira, ouro, branco e azul. A economia do Chile. As atividades agrícolas chilenas se encontram na maioria das partes do centro do país, cujo clima é mediterrâneo. Este permite cultivar um cultivo comum em lugares de climas mediterrâneos, como uva ou bilo, que serve como matéria-prima para a elaboração de vinho e azeite de oliva, certo? Ou seja, a atividade agrícola chilena se encontra
na parte central do país, por conta do clima, que é mediterrâneo. Permite o cultivo, principalmente de uva e de oliva, que seria basicamente para a elaboração de vinho e aceite de oliva, né? Em subsuelo chileno é rico em recursos minerais, especialmente cobre, considerando-lhe 38%. Los depósitos mundiales se encontram no país. Este hecho de cómo se sucede la posición de lo primeiro lugar de produção de mineral em escala mundial. Ou seja, o Chile está em primeiro lugar em produção de minério, o cobre. Em setor industrial, Chile se concentra seu polo em concentração de sua capital, que seria Santiago, em los principais centros da cidade. A produção industrial geralmente está vinculada à produção primária com a industrialização de alimentação, textil e produção de minerais. Ou seja, a parte industrial seria a parte que está localizada no centro da cidade, vinculada a produções primárias das indústrias, alimentação, processamento de minerais, essas coisas. Outra forte ingresso da fortalecimento da economia chilena é o setor turístico, que é ubica como uma das atividades econômicas mais prometidas do país. Chile oferece boa opção de turismo. Entre os demais se destaca o balneário de Vina del Mar e a demais região do Lago Andino. E também temos as Cordilheiras de Andes, certo? A cultura chilena. Festivais folclóricos chilenos. Destaquei alguns. A Semana Badiana, que seria em fevereiro, costuma a comemoração da fundação da cidade de Badiana para festejar o destino de embarcação em cerca de perpetuação. Elas concorrem por um prêmio, onde a mais hermosa e enfeitada ganha o direito de campeã de embarcação, coroada a rainha da beleza da fiesta. Ou seja, em fevereiro acontece a comemoração da fundação da cidade, para festejar dezenas de barcos, embarcações. Eles enfeitam os donos a concorrer para saber qual é o mais bonito e ter o direito de dizer que é a campeã da embarcação, coroada como a rainha da beleza da festa. Já a festa Bidina, ela é a festa celebrada dos prestígios do vinho chileno. Logo após a missa, comemora o desfile del carro alegórico. A festa Bidina também alegou uma rainha. É uma das atrações principais da festa. É com compreensão de perdição pela uva, onde o vencedor do grupo que fizer o mais suco de uva em 10 minutos ganha. Ou seja, a festa do vinho, que a gente conhece aqui. Essa festa, ela celebra a produção de vinhos chilenos. Após a missa, começa um grande desfile de carros alegóricos. A festa também elege uma rainha. Uma das atrações principais da festa é a competição de pisadores de uva, onde o vencedor e o grupo que conseguir fazer mais suco pisando, ou seja, se reúne cerca de 10 a 15 pessoas ou mais e começa a pisotear as uvas para saber quem consegue fazer mais suco de uva em 10 minutos. Acá a Semana Badiana, tá vendo? La embarcación decorada. La festa da Bidina. Acá las ticas, los cargos alegóricos. E acá os pisadores de uva, certo? Vamos. Los trajes típicos do Chile, ou seja, os trajes típicos do Chile. Eles não têm um estilo único. Trajes típicos são regionais, em identificação do grupo e área geográfica. Ou seja, dependendo de onde você estiver no Chile, cada um vai ter um traje típico da região, tá? Os trajes chilenos têm suas características próprias, marcadas pelo clima, cultura, trabalho, matéria-prima e a tradição, passando por um colorido alegre para um cinza sombrio e negro. As roupas são feitas de lana, certo? Ou seja, de roupas
coloridas, alegres, passam para roupas escuras, frias e sempre com sombreros retos. É como se fosse um nosso chapéu, só que os sombreros deles são retinhos e feitos de palha, o material um pouco duro, tá? Cocina chilena, ou seja, culinária chilena. A parte que eu amo, comida. A culinária chilena é uma mistura de vários alimentos que se cruzam no país e sua tradição culinária é fabulosa, certo? Assim como em outros países, outros lugares do Chile também recebeu influência da maneira de cozinhar de vários lugares e de povos diferentes. Os alimentos trazidos pela imigração se fundiram a outros, se transformando e sobrevivendo através do tempo. Ou seja, a culinária chilena é uma mistura de vários alimentos que se cruzaram o país e suas tradições culinárias. E ficou maravilhosa. Assim como também outros lugares do Chile também recebeu influências na maneira de cozinhar de outros lugares e de povos diferentes. Os alimentos trazidos pelos imigrantes se fundiram a outros e se transformaram e sobreviveram através do tempo. A simplicidade é um fato marcante na culinária chilena, pois é uma facilidade e uma forma de preparo facíssima. A influência dos europeus e indianos contribuíram para o enriquecimento gastronômico deles, né? Há cá dois pratos principais da culinária chilena, da cozinha chilena: licores e pastel de choco. Acá tem batata crua ralada, espremida para secar. Então adiciona-se batata cozida, inchando de uma forma e fritando em seguida. Ou seja, a gente vai pegar uma batata, ralar crua, tirar o sumo e depois adicionar outra batata cozida e transformar ele no bolinho para depois fritar. Certo? Pastel é uma torta feita de milho moído, carne, cebola, pequenos pedaços de frango, ovo cozinhado, passas de oliva, tudo assado em um forno de barro ou convencional. Muito comido no verão por conta do milho, que tem que ser fresco, tá? La dança chilena, certo? Vamos. No Chile, a dança típica chamada cueca. Este ritmo é dançado desde 1824. Seu estilo é derivado de zabancueca peruana. A dança representa a conquista, o desejo amoroso de la mulher e homem. Certo? Cueca notina é a principal diferença, é que a música não é cantada, somente é somucada, ou seja, é só tocada, não tem voz. La cueca chilota, os passos são mais curtos, a voz do cantor tem mais importância sobre o instrumento, ou seja, o instrumento na chicolota, não é tão forte, porém a voz do cantor tem que aparecer e os passos são mais curtos. Já a notina, ela tem como principal ouvir os instrumentos e a gente não escuta nenhum cantor, pois ela não é cantada. Acá é cueca notina, los trajes, como diz no outro slide, né? Forte, alegre, pero lo escuro y sombrío. Acá a chilota estão acá, sombreros reto e las cores escuras. ¿Cierto, mi amor? Então, hasta luego. Bejito. Tchau, tchau.